Bora, galera. Vamos de vídeo, vamos de série História das Copas aqui em nosso canal, o Fim da Copa. Fizemos já o vídeo falando sobre o primeiro título mundial, a primeira Copa do Mundo, que foi realizada em 1930, no Uruguai, vencida pelo Uruguai. A segunda Copa, 4 anos depois, foi realizada na Itália e a Itália foi campeã mundial. Copa muito controversa, galera. Copa muito controversa, pois foi uma Copa realizada ali numa época que vinha em cima ali da Grande Depressão, no final dos anos 20, final da Primeira Guerra Mundial, e tudo já se encaminhava para a Segunda Grande Guerra, a Europa numa crise imensa, e o fascismo crescendo assim na Itália de uma forma muito drástica, com Benito Mussolini à frente, né, ao comando. Enquanto também na Alemanha o partido nazista ia crescendo e tudo ia se formando ali para que viesse a Segunda Guerra Mundial, a Espanha com o Franco, enfim, vamos falar de futebol. Mas essa Copa, galera, para mim, para muitos, a grande maioria, sem exceções, foi a Copa em que teve mais influência para que uma seleção ganhasse o título. A seleção italiana foi assim muito, mas muito ajudada e em cima também do medo que os adversários, que a arbitragem, que a própria FIFA tinha da do regime fascista de Mussolini. Então, a Itália teve seu primeiro título mundial muito, mas muito ajudado por vários fatores. Certo, galera? Participantes. Foi a única Copa em que o atual campeão mundial não disputou. O Uruguai, que foi o campeão de 1930, boicotou a Copa do Mundo de 34 em revide o boicote que foi feito em 1930. Muitas seleções europeias não atravessaram o Atlântico para vir da Europa para a América do Sul. Apenas 3. E o Uruguai fez igual. E desde então é o único até hoje, a única seleção que não disputou um título sendo a atual campeã. Tivemos 12 seleções europeias e apenas 4 não europeias. O Egito foi a primeira seleção africana a disputar uma Copa do Mundo. Voltaria só em 1990. O Brasil voltou a disputar. Teve sua pior campanha em Copas do Mundo. Foi antepenúltimo colocado. A Argentina, atual vice-campeã, foi para a Copa. E os Estados Unidos, que fez uma boa campanha em 1930, foi representando a América do Norte. As outras 12 demais seleções, todas europeias. Então, a partir daí, vamos começar a falar um pouco da história da Copa de 1934 com a ajuda aqui de Wikipédia do Google, certo, galera? A Copa de 34 foi a segunda Copa do Mundo da FIFA, Campeonato Mundial entre Seleções Masculinas de Futebol. Realizado na Itália entre 27 de maio a 10 de junho de 1934, com 16 participantes, com 70 gols marcados em 17 partidas, uma média de 4,12, bastantes gols. Com a Itália campeã em cima da Tchecoslováquia, que hoje é a República Tcheca. A Alemanha ficou em terceiro lugar e a Áustria em quarto. A Áustria que era uma seleção muito forte na época. Artilheiro foi Oldrich Nejedly, com 5 gols da Tchecoslováquia. A maior goleada foi Itália 7, Estados Unidos 1, no dia 27 de maio, no Estádio Nazionale de Roma. Público total de 358 mil pagantes, uma média de 21 mil pessoas por jogo. O melhor jogador da Copa foi Giuseppe Meazza, que anos depois, teria seu nome para o estádio San Siro, né? San Siro é o estádio de Milan e Internazionale. Quando a Inter joga é Giuseppe Meazza, quando o Milan joga é San Siro. O melhor goleiro dessa Copa foi Ricardo Zamora, da Espanha, um grande goleiro da época, que começou com aquela moda de jogar com boinas, depois o Yashin também, né? Começou a jogar. Essa Copa do Mundo foi a primeira Copa a qual as equipes tiveram que se classificar por eliminatórias. Tivemos 32 seleções nas eliminatórias e 16 que ficaram para participar da fase final da Copa do Mundo, certo? O então campeão Uruguai, como eu já falei, não quis participar, em represália às seleções europeias que não vieram para a Copa de 1930 no Uruguai. A Itália foi a campeã, vencendo a Tchecoslováquia na final por 2-1.
depois seria bicampeã em 38, fato que só se repetiu em 58 e 62 com a seleção brasileira. Só Itália e Brasil têm 2 campeonatos mundiais seguidos. Após um longo processo de tomada de decisão, em que o Comitê Executivo da FIFA se reuniu 8 vezes, a Itália foi escolhida como país anfitrião em uma reunião em Estocolmo em 9 de outubro de 1932. A decisão foi tomada pelo Comitê Executivo por decisão unânime, de 29 membros. A candidatura italiana ganhou força após a desistência da Suécia. O ditador fascista Benito Mussolini fez questão da Copa ser da Itália para provar a superioridade do fascismo italiano e designou o general Giorgio Vaccaro para a missão de negociar com a FIFA. O governo italiano garantiu que o dinheiro não seria problema e investiu 3,5 milhões de liras no torneio. 34 países quiseram entrar no torneio, então partidas eliminatórias foram requeridas para enxugar para 16 equipes. Ainda assim, houve várias ausências notáveis, como o atual campeão Uruguai, que havia sido a sede também em 1930. Como resultado, a Copa de 34 foi a única na história na qual o campeão anterior não participou. Os britânicos, em exílio autoimposto em relação à FIFA, também se recusaram a participar. A visão do membro do comitê da FA, Charles Sutcliffe, foi: as associações nacionais de Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda têm mais o que fazer no seu próprio campeonato internacional. Eles se achavam os donos da parada toda. Eles se acham até hoje, né? Vamos voltar lá com a foto da Itália, campeã mundial ali. Pum. Espera aí. Essa daqui é legal. A gente tem alguns vídeos também. Finalizando, dizendo que achava que seria muito melhor com que as seleções britânicas jogassem só entre si do que irem para a Itália jogar um campeonato mundial em Roma. Apesar de ser a sede, a Itália teve que se classificar também. A primeira e única vez que o país sede não teve classificação automática. As partidas eliminatórias foram arranjadas em uma base geográfica. Desistências de Chile e Peru colocaram Argentina e Brasil na Copa sem jogar um único jogo. Foram no automático. 12 das 16 vagas foram distribuídas pela Europa, 3 para as Américas e 1 para a Ásia e África, incluindo a Turquia. Somente 10 das 32 equipes participantes e 4 das 16 classificadas, Brasil, Argentina, Estados Unidos e Egito, eram de fora da Europa. A última vaga do torneio foi decidida entre Estados Unidos e México, apenas 3 dias antes do início da Copa, em uma partida única lá em Roma, pela qual os Estados Unidos venceram os mexicanos. A maioria das 16 equipes estavam estreando em uma Copa, incluindo-se 9 das 12 europeias. Itália, que não jogou em 1930, Alemanha, Espanha, Holanda, Hungria, Tchecoslováquia, Suécia, Áustria e Suíça estrearam, certo? Apenas Romênia, Bélgica e quem mais? Romênia, Bélgica jogaram e França tinham jogado a primeira Copa do Mundo em 1930. Tivemos estádios em Milão, Turim, Gênova, Bolonha, Florença, Trieste, Roma e Nápoles. O número de torcedores que viajaram de outro país foi maior do que em qualquer outro torneio anterior de futebol, incluindo 7 mil dos Países Baixos, que é a Holanda, e 10 mil de Áustria e Suíça, que são tudo ali muito próximos. A fase de grupos usados na primeira Copa do Mundo foi descartada em favor de um torneio eliminatório direto. Perdia, caía fora. Se uma partida terminasse empatada depois dos 90 minutos, 30 minutos de prorrogação seriam jogados. Se persistisse o empate, a partida seria refeita no dia anterior. As 8 equipes cabeça-chave, Argentina, Brasil, Alemanha, Itália, Holanda, Áustria, Tchecoslováquia e Hungria, foram mantidas separadas. Antes do início da Copa, 3 seleções eram consideradas favoritas para levar o caneco. A Itália, por ser país sede, que contava com o craque da Internazionale, Giuseppe Meazza, e com o grande técnico Vittorio Pozzo, o único treinador até hoje bicampeão mundial seguido. Ele foi campeão também em 38 com a própria Itália. A Espanha contava com o lendário arqueiro Ricardo Zamora, além da base do Madrid, o atual Real Madrid, bicampeão espanhol e campeão da Copa do Presidente, Copa do Rei. E a Áustria, considerada a melhor seleção tecnicamente, que era comandada pelo lendário técnico Hugo Meisi, vencedora de 28 dos últimos 31 jogos que participaram, que contava com o gênio Matias Sindelar, apelido de homem de papel, devido à sua agilidade e elasticidade. Eles jogavam no esquema WM, 5 na defesa e 5 no ataque.
Não era à toa que a Áustria era conhecida por Wunderteam, time maravilha. Todas as primeiras partidas da primeira fase foram disputadas simultaneamente. Sede a favorita, a Itália ganhou generosamente de 7-1 dos Estados Unidos. O correspondente do The New York Times escreveu que apenas a grande atuação do goleiro Julius Hooligan, de Chicago, manteve o placar baixo. Como foi? Era para ser mais. Disputas internas fizeram com que a seleção da Argentina não tivesse nenhum dos jogadores finalistas da Copa anterior de 1930 nesta Copa de 34. Contra a Suécia em Bolonha, a Argentina ficou 2 vezes à frente do placar, mas 2 gols de Sven Johansson e um de Knut Kron deram a vitória à Suécia por 3-2, que se classificou. O Brasil também sofreu uma eliminação precoce para a Espanha por 3-1. Foi, jogou, perdeu, vem embora. Pela única vez em uma Copa do Mundo, as 8 melhores seleções foram europeias. Tivemos na segunda fase, as quartas de final, a mini Euro, com Áustria, Alemanha, Tchecoslováquia, Espanha, Hungria, Itália, Suécia e Suíça. Todas as 4 equipes não europeias foram eliminadas na primeira rodada. Foi nas quartas finais que a primeira partida refeita da história das Copas teve lugar, quando Itália e Espanha empataram em 1-1 depois da prorrogação. A partida foi disputada de uma maneira grosseira, com muitos jogadores machucados de ambos os lados. Uma jogada dura machucou o goleiro espanhol Ricardo Zamora na primeira partida, deixando-o impossibilitado de participar da partida de desempate. Enquanto que do outro lado, uma jogada dura dos espanhóis quebrou a perna do italiano Mário Pizziolo. O futebol era bem diferente nessa época, galera. A partida também ficou marcada pela atuação memorável do goleirão Zamora, que mesmo machucado fazia defesas milagrosas, numa das melhores atuações de um goleiro na história das Copas. No jogo de desempate, a Itália venceu por 1-0 a Espanha, sem o goleiro Zamora, que estava machucado. Não existia disputa de pênaltis ainda nessa época, galera. O gol da Itália foi marcado pelo craque Giuseppe Meazza, encabeçado indefensável pelo goleiro reserva Giuseppe Nogues, em lance de muita malandragem, embora não lhe faltasse impulsão apesar da baixa estatura, pois ele se apoiou nas costas de um colega para conseguir cabecear. Coisas de antes que aconteciam muito, galera. Vide Maradona em 86, o gol de mão. Os italianos foram tão brutos que pelo menos 3 jogadores espanhóis tiveram que deixar o campo machucado. As semifinais então ficaram entre Itália, Áustria, Tchecoslováquia e Alemanha. Itália e Áustria foi um jogo épico. O Wunderteam, time maravilha austríaco, e a Itália fizeram um jogo memorável. A imprensa dizia que o vencedor da partida certamente seria o campeão. O jogo opunha o craque Giuseppe Meazza e o astro austríaco Matthias Sindelar. No jogo, os austríacos eram mal, por causa da forte chuva ocorrida na véspera. No dia da partida, prejudicou o rápido toque de bola da equipe. O time perdeu muito também com a truculenta marcação de Luiz Monte sobre Sindelar, cuja única oportunidade de gol na partida ocorreu aos 33 minutos do segundo tempo, quando chutou para fora após ficar de frente com o goleiro Giampiero Combi. Naquela altura o jogo já estava 1-0 para a Itália, com gol de Henrique Guaita, que originou bastante reclamação dos austríacos que alegaram possível falta no lance. Ao final do jogo, a esquadra azul venceu por 1-0 e foi à final. Na outra semifinal, numa partida considerada inferior, a Tchecoslováquia bateu a Alemanha por 3-1. O Estádio Nacional do Partido Nacional Fascista foi o palco da final. A Tchecoslováquia depositava sua esperança no artilheiro Nejedli e no grande goleiro František Planica. E a Azurra contava com o mando de campo, com o craque Giuseppe Meazza, que depois viria a ser eleito o craque da Copa, e com o fato de seu time ser bem superior tecnicamente que a Tchecoslováquia. Ducci Benito Mussolini estaria no estádio ao mesmo tempo para intimidar os tchecoslovacos e garantir que os italianos dessem o máximo em campo, ou arcariam com as consequências. Muitas ameaças foram feitas aos jogadores italianos antes, durante e até depois da Copa de 1934. Com 80 minutos jogados, para desespero do ditador e descrença da imprensa, a Tchecoslováquia liderava o placar por 1-0. Faltando 10 minutos para acabar o jogo, a Tchecoslováquia estava sendo campeã mundial, com gol de Antonín Puk. Porém, faltando 5 minutos para o final da partida, Raimundo Orsi empatou o jogo. Adivinhe, num lance também polêmico. Mano, é incrível. Mas a Itália foi muito ajudada nessa Copa do Mundo. O meio Giovanni Ferrari dominou a bola com o braço pela meia esquerda no ataque italiano, gerando desde logo reclamação dos tchecoslovacos. A jogada prosseguiu com ele encontrando na linha lateral da grande área Orsi, que driblou o marcador e conseguiu chutar no canto direito de Planica.
Os tchecoslovacos reclamaram bastante e o árbitro sueco Ivan Eklund resolveu consultar o auxiliar, mas este confirmou o lance como normal. A partida foi para a prorrogação, a Zurra lançou seu ataque e virou 5 minutos do primeiro tempo. A defesa tcheca perdeu uma bola dividida que custaria caro. Ao ganhar o lance, Henrique Guaita tocou para Angelo Schiavio, que chutou quase do bico da grande área, quando o zagueiro Klirok chegava para tentar interceptar. O chute saiu prensado, fazendo a bola encobrir o goleirão tcheco, que se agachara para defender uma bola que normalmente viria rasteira. Depois da virada, a Itália se trancou na defesa e só esperou o apito final. Ao final do jogo, os italianos podiam comemorar sua primeira Copa do Mundo. O técnico Vittorio Pozzo e os jogadores italianos ficaram muito aliviados por terem conseguido cumprir a missão dada por Benito Mussolini. Lamentavelmente, a Copa havia virado um palco para a promoção de um regime ditatorial, que mais tarde viria a causar muitas mortes. O total de 3 gols sofridos pela Itália em 5 partidas foi um recorde baixo para uma equipe campeã da Copa do Mundo. Foi igualado pela Inglaterra de 66, que jogou mais partidas, e o Brasil de 94, que jogou 7. Mas foi ultrapassado pela França em 98, que levou apenas 2 gols em sua campanha vitoriosa. Bom, aqui a gente tem todos os resultados, vamos falar rapidamente, porque foram poucos jogos. Itália 7-1 nos Estados Unidos, Espanha 3-1 no Brasil, Áustria 3-2 na França, Hungria 4, Egito 2, Tchecoslováquia 2, Romênia 1, Suíça 3, Holanda 2, Alemanha 5, Bélgica 2, Suécia 3, Argentina 2. Foram para as quartas finais, onde a Itália empatou com a Espanha 1-1, fez um segundo jogo onde venceu por 1-0, a Áustria venceu a Hungria por 2-1, a Tchecoslováquia venceu a Suíça por 3-2 e a Alemanha venceu a Suécia por 2-1. Foram para as semifinais, como já foi dito, onde a Itália ganhou de 1-0 da Áustria, a Tchecoslováquia ganhou por 3-1 da Alemanha e na final Itália 2, Tchecoslováquia 1. Na disputa do terceiro lugar, a Alemanha venceu a Áustria por 3-2, num clássico também do futebol europeu, que era muito, muito conhecido esse jogo. Premiação para os campeões mundiais, a taça de Jules Rimet, né, para a Itália. O melhor goleiro foi Ricardo Zamora, da Espanha. Os zagueiros foram Heraldo Monzeglio, da Itália, e Jacinto Quincoses, da Espanha. Os meias foram o austríaco Johan Urbanek, Luiz Monte, da Itália, o tcheco Josef Konstalek e o italiano Giuseppe Meazza. E o ataque foi composto na seleção da Copa por Raimundo Orsi, Henrique Guaita, da Itália, Matias Sandelar, da Áustria, e o artilheiro Nejedli, da Tchecoslováquia, que foi artilheiro com 5 gols. Os vice-artilheiros foram Edmund Kolen, da Áustria, com 4 gols, e Angelo Schiavio, da Itália, com 4 gols também. Com 3 gols ficaram Raimundo Orsi, da Itália, e Leopold Kierkegaard, da Suíça. Classificação final deixou a Itália como campeã, Tchecoslováquia vice, a Alemanha em terceiro, a Áustria em quarto. Em quinto ficou a Espanha, em sexto ficou a Hungria, em sétimo ficou a Suíça, em oitavo a Suécia. Em nono a Argentina, em décimo a França ficou em décimo primeiro a Holanda, em 12º a Romênia, em 13º o Egito, que ficou à frente do Brasil, que ficou em 14º, antepenúltimo colocado. O penúltimo colocado foi a Bélgica e o lanterna foi os Estados Unidos. Certo, galera? Assim, com tudo que a gente entende de Copa do Mundo, de futebol, com tudo que a gente está fazendo, né, nesse novo canal aqui, voltando a falar, né, de histórias de Copas que eu já fiz em outros canais, a gente tem como base, galera, que essa Copa do Mundo foi uma Copa, além de ser muito polêmica, pelo regime fascista, pela forma com que foi ganho o título para a Itália, foi um momento ali que a gente via que ainda era muito desorganizado o futebol mundial. Estava começando, era a segunda Copa do Mundo. A terceira Copa, que viria a ser 4 anos depois na França, que a Itália ganharia novamente, foi um pouco já mais modelado. A seleção brasileira foi melhor para a Copa do Mundo, a Argentina acho que não foi, mas a seleção brasileira pela primeira vez fez uma seleção forte para disputar uma Copa. A Itália, apesar de ter também influência do regime fascista, não teve favorecimentos como teve em 34, já foi uma Copa, a Itália ganhou da Hungria, sem tanta polêmica.
certo, galera? É, esse título italiano, a Itália jogava até com camisas pretas, hein? Na final jogou com um azul ali, claro, certo? Tinha um escudo diferente, mas as camisas pretas que foram jogadas e usadas também pela seleção italiana eram as camisas pretas que o Mussolini tinha em seu regime fascista. Ficou manchada a história dessa Copa como as Olimpíadas de Berlim, de 36, que Adolf Hitler obrigava a que seus atletas alemães ganhassem todas as competições. Períodos difíceis, períodos que ficaram para trás, mas que são contados aqui em nosso canal para que vocês saibam de todos os detalhes. Certo, galera? Até a próxima edição, até o próximo vídeo, que será sobre a Copa de 1938. Agradeço a todos aí pela atenção e valeu! Itália, segunda campeã mundial de futebol em 1934.